Olá, meu nome é Guilherme Werner e hoje nós estamos em mais um Fique por Dentro do Mercado com a Brain para falarmos um pouco mais sobre os dados da cidade de Uberlândia. Os dados hoje que vamos mostrar para todos vocês que estão nos acompanhando são referentes ao fechamento do primeiro trimestre, ou seja, entre janeiro e março de 2020 da cidade de Uberlândia. Lembrando que nós investigamos o mercado residencial, comercial e o mercado vertical residencial e horizontal. Lembro também que esses dados são produzidos em parceria para os amigos do Sinduscon TAP, para o Sinduscon Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba, lá da cidade de Uberlândia, que são nossos parceiros e realizadores dessas pesquisas. Então, para você que quer entender mais profundamente o dado, ter esse desmembramento de dado por região, por tipologia, além de ter outros tantos benefícios além da pesquisa, a gente sempre recomenda que você se associe à entidade de classe da sua região, nesse caso, ao Sinduscon TAP. Começando os dados, então, novamente lembrando que esses dados são referentes ao primeiro trimestre, então entre janeiro e março. Também lembrando que ali esses dados possivelmente não estejam 100% afetados pela pandemia, né? Uma vez que aí a pandemia se agravou realmente no Brasil a partir da segunda quinzena de março, ou seja, só um período desse emaranhado de dados que a gente vai mostrar para vocês. Então isso também está refletido numa velocidade de vendas e num volume de vendas ainda bem expressivo na cidade. A gente coloca o volume de unidades primeiro lançadas na cidade de Uberlândia. Aqui eu já mostro para vocês um gráfico onde a gente separa toda a parte vermelha, são os lançamentos verticais residenciais, ou seja, empreendimentos verticais, ligados ao programa Minha Casa Minha Vida, o que nós chamamos de padrão econômico. Tá? E no primeiro trimestre de 2020, não diferente de toda a série histórica que a gente vê em Uberlândia, Uberlândia, novamente reiterando, é uma das cidades onde a penetração do programa Minha Casa Minha Vida perante toda a incorporação residencial é um dos maiores percentuais do Brasil. O primeiro trimestre não foi diferente, nós tivemos 356 unidades lançadas, como vocês podem ver na última coluna, sendo que dessas, 276 unidades eram unidades Minha Casa Minha Vida. As outras 80 são unidades SBPE e de demais padrões. Também é importante a gente ver que esse volume de lançamento, embora represente um volume maior do que ocorreu no quarto trimestre, é um volume bem abaixo do que a gente tem visto desde lá de 2016 que a gente acompanha o mercado do Uberlândia. Nós já tivemos picos ali no primeiro trimestre de 2017 com mais de 1.800 unidades lançadas. Em 2018 também tivemos aí trimestres com mais de 1.600 unidades lançadas. Ao longo de 2019 mantivemos um patamar entre o segundo e o terceiro trimestre ao redor de 900 unidades lançadas, tendo uma queda bem abrupta de lançamento no quarto trimestre, sendo que no quarto trimestre foram lançados só empreendimentos SBPE, né, fora do programa Minha Casa Minha Vida. Mas embora a gente veja uma retomada de lançamento se comparado ao quarto trimestre, ainda muito abaixo do que a média histórica da cidade, que a cidade de Uberlândia vinha mantendo até então. E seguramente o segundo trimestre, dada a conjuntura aí da crise sanitária e econômica que temos vivido por conta da Covid-19, o volume de lançamento seguramente será afetado, né? Então isso vai ficar bem visível no próximo relatório realizado, que será referente ao segundo trimestre. Essa queda de lançamentos poderá ser bem mais perceptível, ainda que aqui no primeiro trimestre de 2020 os lançamentos se mantiveram mal ou bem a patamares superiores do que vistos no último trimestre de 2019. Quanto às vendas na cidade de Uberlândia, lembrando que essas vendas já são líquidas de distrato, aqui ainda considerando só o mercado vertical residencial, nós conseguimos ver uma similaridade de vendas na cidade, mal ou bem com alguns picos para cima, algumas quedas em alguns trimestres, mas a cidade de Uberlândia vem se mantendo numa similaridade de unidades vendidas por trimestre. Nós atingimos a marca de 1.214 unidades vendidas ao longo do primeiro trimestre de 2020, sendo que dessas 1.200, 900 unidades eram ligadas ao programa Minha Casa Minha Vida e outras 310 fora do programa. Detalhe importante para a gente pontuar, salvo ali no segundo trimestre de 19, onde tivemos 324 unidades vendidas, fora do programa Minha Casa Minha Vida, esse primeiro trimestre representa historicamente, desde que o Sinduscon TAP faz a pesquisa lá em Uberlândia, o primeiro trimestre de 2020 foi o trimestre com maior efetividade de vendas em unidades, né? Não em valores, mas em volume de unidades vendidas
de apartamentos fora do Minha Casa Minha Vida, né? Apartamentos de padrão standard, médio até o luxo e super luxo, que são unidades SBPE, fora do programa Minha Casa Minha Vida. Então foram 310 unidades fora do padrão econômico vendidas em Uberlândia no primeiro trimestre de 2020. A gente acredita que esse volume de 1.200 unidades muito se deu em conta dos meses de janeiro e fevereiro, né? Em março ali também sofrendo e colhendo alguns frutos de unidades represadas, de atendimentos e negociações represadas no primeiro bimestre. Então, seguramente o volume de unidades tende a aparecer com uma queda futura aí no segundo trimestre, já antevendo uma queda, mas a gente, inclusive, realizando pesquisas junto a empresários do setor imobiliário, já depois da pandemia, a gente vê que mais da metade das empresas do Brasil tiveram vendas durante a pandemia. 56% das empresas aí que a gente investigou, uma amostragem de 540 empresas, declararam que tiveram vendas já após o início da pandemia. E dessas 56% das empresas, 55% das negociações ocorreram depois da pandemia. Então aqui é um ponto interessante. Como Uberlândia vive essencialmente de uma demanda ligada a produtos econômicos, né? Boa parte das vendas da cidade de Uberlândia são ligadas a produtos Minha Casa Minha Vida, é um produto que nós chamamos que a demanda é uma demanda ligada a fatores de necessidade, ou seja, uma pessoa que vai se casar, uma pessoa que precisa sair da locação, uma pessoa que a mulher está grávida e está tendo filho. Não é uma demanda por desejo, uma demanda de upgrade, é uma demanda ligada à transição demográfica. Essa demanda seguramente é menos afetada pelo processo da pandemia. E aí está uma boa notícia para as empresas trabalharem esse estoque ao longo desse período mais crítico do isolamento e da quarentena, pois a cidade de Uberlândia tem sim uma demanda mais carente para produtos essencialmente produtos de necessidade. Então, a tendência é que as vendas sejam mais resilientes, o mercado de Uberlândia seja mais resiliente. É claro que isso com exatidão teremos no próximo relatório, qual que será a queda, e possivelmente e seguramente essa queda haverá, mas há um norte, há uma luz que nos indica que o fato da demanda da cidade estar ligada à necessidade pode ser um fator de resiliência perante outros mercados brasileiros. Então essas 1.200 unidades mais ou menos vendidas no primeiro trimestre acarretou em torno de 150 milhões de VGV. É claro, onde das 1.200, 900 são unidades Minha Casa Minha Vida, onde o ticket médio é mais baixo, é claro que em volume de VGV esse volume é menos expressivo se fosse comparar com outras cidades. Então a gente chegou a um volume de 150 milhões de VGV, que em VGV é o menor volume visto na cidade de Uberlândia desde o quarto TRI de 17. A gente teve ali no terceiro TRI de 19 160 milhões vendidos, o quarto TRI de 19 com aproximadamente 240 milhões vendidos, e agora a gente cai para 150, mesmo que em volume de unidades não tenha caído. Então nos denota que o ticket médio dessas unidades vendidas foi certamente menor. Então como estava o mercado do Uberlândia? Como chegou o mercado do Uberlândia? Qual que era a fotografia do mercado do Uberlândia ao final do primeiro trimestre, ou seja, ao final de março? Somando os empreendimentos verticais, horizontais e comerciais, nós tínhamos ao final de março, 139 empreendimentos com vendas ativas direto dos incorporadores e empreendedores na cidade de Uberlândia. Juntos, esses 139 empreendimentos trouxeram ao mercado cerca de 23.500 unidades, das quais restam aproximadamente 3.900 ali, 3.967 unidades. Essa disponibilidade, ou seja, a relação do estoque pelo que foi ofertado, chega a um patamar de 16,8%. O que nos mostra, sim, que embora em volumes, né, 3.900 unidades, para uma cidade com porte populacional de Uberlândia não é pouca unidade, não denota escassez, essencialmente, de oferta, mas é um volume que, pelo que foi ofertado, ocorreu uma boa absorção, né? Esses 139 empreendimentos trouxeram 23.500 unidades e restam ali, arredondando 4.000 unidades à venda. Então, restam 16%. Lembrando aí que margens até 25% são tidos como aceitáveis nessa relação, ou seja, eu ter à venda 25% do que foi colocado no mercado. E nós estamos falando no mercado de Uberlândia um patamar de 16%. Então, mesmo com um volume expressivo de oferta, a cidade conseguiu sim absorver. Quando a gente segrega essa oferta, agora exclusivamente a oferta residencial vertical, que é o grande mercado da cidade, a gente chega a um volume de 121 empreendimentos, ali estou do último slide, justamente porque tem 3 empreendimentos que são considerados empreendimentos mistos, então eles são divididos em mais de um padrão, né? Nós falamos que 54%, 55% dos empreendimentos que estão à venda na cidade são empreendimentos Minha Casa Minha Vida, né? Sendo que
eles representam 73% do estoque, óbvio, né? Os produtos Minha Casa Minha Vida naturalmente têm um volume mais expressivo de unidades por empreendimento. Então, quando a gente vai pegar as 2.935 unidades verticais que estão à venda na cidade de Uberlândia, 2.162 são imóveis Minha Casa Minha Vida. Um fato que sempre cabe repetir é o inexpressivo estoque, agora nulo, né? Embora a gente tenha mantido ali na primeira linha, como vocês podem ver, do padrão especial na cidade de Uberlândia, né? As unidades compactas, os lofts, estúdios e um dormitório, os empreendimentos essencialmente dessas tipologias. O estoque inexiste na cidade de Uberlândia, né? Então você, empreendedor que atua na cidade de Uberlândia, não estamos falando aqui que essa é uma oportunidade ampla, gigantesca, de uma demanda infinita, não é isso que eu quero dizer. Mas seguramente há espaço para unidades de padrão especial, com foco em locação residencial, bem posicionadas, com ancoragens clássicas para esse tipo de produto, como universidades, hospitais, regiões mais centrais, com acessos a modais de transporte público. Então, naturalmente, numa cidade com porte populacional de Uberlândia, há uma demanda para esse tipo de produto e inexiste estoque. Então, aí possivelmente está uma oportunidade, uma lacuna de oferta que a gente consegue ver nessa lâmina. E embora hajam aí pré-lançamentos na cidade ligados ao padrão super luxo, né, a estratos mais altos de ticket, o estoque ao final de março para padrões luxo, super luxo era muito baixo, são 57 unidades à venda acima de R$1 milhão de ticket médio. Então, acima de 2 milhões inexiste oferta hoje nova, né, direto dos empreendedores, para empreendimentos verticais. Então, aí a outra ponta aqui da tabela, também ligada a imóveis de maior valor agregado, também demonstra, é claro que com uma demanda menor dado ao porte e ao potencial de renda das famílias da cidade, mas quando bem localizado, quando bem desenvolvido, quando bem atento aos anseios desse público que almeja um upgrade, que sim, seguramente esse upgrade será afetado pela pandemia, porque daí a gente já inverte aquela lógica de imóvel de necessidade e entra no imóvel de desejo, mas mesmo com esses percalços, seguramente há espaço para pensar em desenvolvimentos imobiliários ligados a padrões mais altos, a padrões luxo e super luxo na cidade de Uberlândia. Como essencialmente o mercado está novamente, reiterando, ligado a imóveis mais econômicos, o preço médio da cidade de Uberlândia é baixo se comparado a outras cidades de mesmo porte populacional que têm trabalhado a preços médios mais próximos de R$5 mil. Então o preço médio de Uberlândia hoje, se passarmos uma régua em todo o mercado da cidade vertical residencial, está falando em torno de R$3.800, R$3.900 o preço médio para um ticket médio de 214 mil. Nós estamos falando que um produto econômico, um produto Minha Casa Minha Vida, tem um ticket médio na cidade de R$148.400 para 47 metros. Trazendo uma lâmina aí para quem atua no mercado horizontal, né? Temos grandes players na cidade, recém-lançamentos bem-sucedidos na cidade ligados ao mercado horizontal. Nós estamos falando que ao final de março, a fotografia do mercado horizontal da cidade de Uberlândia acarretava em 20 empreendimentos à venda, sendo 9 condomínios de casas, também muitas casas econômicas nesses condomínios, né? 6 condomínios de terrenos, loteamentos fechados, assim, em algumas regiões conhecidos como loteamentos fechados, outros como condomínios, e 5 loteamentos abertos. Então, os 6 condomínios, com 1.300 unidades lançadas, apenas 83 unidades em estoque. Somando esses 3 mercados, nós estamos falando mais ou menos de 950 unidades em estoque. Também um percentual de disponibilidade relativamente baixo, de 16,5%, que denotou uma boa absorção, inclusive com recém-lançamentos bem-sucedidos na cidade para essa tipologia de produto. O que também mostra uma demanda muito sensível ligada à qualidade de vida, né? São recém-lançamentos que prezaram aí por lotes maiores, com uma ampla estrutura de lazer, bem localizados, e foram bem-sucedidos, né? Então a questão ligada à qualidade de vida para o imóvel horizontal também bem visto e refletido nos dados aqui de estoque de loteamentos na cidade de Uberlândia. E para concluir aqui os dados horizontais, nós estamos falando que o preço médio das casas em condomínio, R$ 4.100, né? Isso ligados a incorporações mesmo, não casas avulsas. Terrenos em condomínio, como vocês podem ver no slide 15, a gente está falando num ticket médio de 240 mil, um ticket médio relativamente elevado, para R$ 650 o metro quadrado dos terrenos em condomínio, para um terreno médio de 373 metros. O dado reflete, sim, um perfil de produto de condomínio mais ligado a estratos maiores de renda, né? Ligados ao menos a famílias de classe B1 para cima.
e o próprio loteamento aberto com um ticket médio ao redor de 110, 111 mil reais para 250 metros, né? Um lote bem padrão, 10 por 25, com preços médios de 445 reais, né? Então, aí, naturalmente, os terrenos em condomínio com um preço médio ajustado para quartis mais altos. Se eu passar uma régua e fechar um pacote com tudo que está à venda na cidade de Uberlândia, o quanto foi absorvido, o quanto está à venda. O mercado vertical residencial disponibilizou para a venda 3,5 bilhões na cidade de Uberlândia, aqueles 121 empreendimentos. Restam à venda, ou seja, a oferta final em VGV é de 600 milhões. Então, os empreendedores aí podem fazer suas correlações de estoque perante o mercado. O mercado vertical de Uberlândia é um mercado hoje que resta à venda 600 milhões de reais. Já o mercado horizontal tem aproximadamente 200 milhões à venda, com boa parte do seu estoque ligado a condomínios de casas, né? 124 milhões são de produtos de casas em condomínio. E por fim, os produtos comerciais, né? Só tem um produto à venda hoje na cidade, em torno de 74 unidades à venda, mais 14 milhões arredondando em VGV, o que nos acarreta que o mercado de Uberlândia, potencial de venda hoje é de 800 milhões. Nós temos 817 milhões de forma exata para vender, para repassar aos clientes interessados a esses produtos da cidade de Uberlândia, o que demonstra, embora um volume alto de unidades, né, 3.900, 4.000 unidades, somando esses três mercados, um volume de ticket médio mais baixo em decorrência de que grande parte do estoque, novamente frisando, é de produtos econômicos, o que acarreta justamente nesse VGV mais ajustado a menor, em torno de 800 milhões. Então agradeço a você que nos acompanhou em mais um Fique por Dentro do Mercado, desta vez com a Brain trazendo os dados feitos em parceria com o Sinduscontab sobre a cidade de Uberlândia. Aproveite e se inscreva no nosso canal, que justamente nesse período onde acesso à informação de qualidade, todos nós estamos procurando essas informações de qualidade, então inscreva-se no nosso canal do YouTube, que nós estamos disponibilizando dezenas de conteúdos bem interessantes para superarmos juntos esse momento mais difícil. Entre entrevistas, webinars, debates online, palestras online, mais editorias aqui e dados divulgados, além de pesquisas exclusivas que estamos rodando com consumidores e empresários do setor da construção civil durante esse período. Então fique por dentro do mercado com a Brain. Até uma próxima.